Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que em ti causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus olhos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que em ti causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Me arrepender, Senhor, me arrepender. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, você aí na sua casa e a gente aqui na igreja. Mesmo com o templo fechado, nós podemos ter a experiência de vivermos a igreja online, mesmo espalhada por essa cidade. A igreja continua trabalhando para a graça do Senhor. Peço que você, por favor, acompanhe a nossa reflexão de hoje, que tem muito a ver com o seu sentimento, muito a ver com as coisas que a gente às vezes fez ou deixou de fazer. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. E peço que você então abra sua Bíblia ou acompanhe aí na nossa leitura no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 19. Atos capítulo 3, no verso 19, a palavra de Deus diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Eu acho interessante a gente falar sobre arrependimento, porque é uma área muito sensível na vida humana. Todos nós, em algum momento, nos arrependemos de termos feito algo no passado ou porque não fizemos. O arrependimento é um sentimento comum do ser humano
E é por isso que a gente vai tratar sobre isso, porque é um desafio da igreja do século XXI falar sobre isso. Nós, no caso, crentes em Jesus, temos essa expressão com uma maneira muito íntima, exatamente porque foi pelo arrependimento dos nossos pecados que nós nos convertemos a Cristo Jesus. É por isso que a gente se converte, é por isso que a gente dá o destaque do arrependimento. Essa expressão arrependimento não é nova na Bíblia. Desde a antiguidade até mesmo no início do Velho Testamento, a gente pode observar várias e várias vezes os profetas, mesmo a própria família patriarcal da fé cristã, Abraão, Isaac, Jacó, falando sobre arrependimento. Então, por que hoje vamos falar sobre arrependimento? Por que seria necessário voltar nesse assunto? Porque pastoralmente tenho percebido que nos tempos que vivemos tem sido difícil ver crentes em Jesus com facilidade de se arrepender de terem feito algo errado ou até mesmo de não terem feito aquilo que era correto. E a gente tem que voltar a falar sobre esse tema porque é um desafio para o nosso tempo. A palavra de Deus fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria e, consequentemente, todas as ações derivadas do amor. O arrependimento é uma das variações da demonstração de amar a si mesmo e ao próximo. Aqui no caso, o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João, estavam adentrando ao templo de Jerusalém, em Atos capítulo 3. Você pode observar isso desde o início do capítulo, que o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João, estavam entrando no templo de Jerusalém e na porta do templo eles encontraram um homem que tinha uma deficiência. Ele nasceu com uma deficiência e ele pedia esmolas na porta do templo. Bom, aquele homem nunca imaginou que receberia ali o seu milagre. Mas ele recebeu o seu milagre porque ao pedir para Pedro e João, que ele não sabia quem era, eles não tinham nem prata nem ouro. Mas Pedro fala para ele, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então, Pedro, João e aquele ex-coxo, aquele ex-mendigo, entram ao templo, onde apenas as pessoas perfeitas fisicamente estavam, apenas os comerciantes, apenas os empresários, apenas os servos, os funcionários, tanto do Império Romano quanto até mesmo do próprio judaísmo, frequentavam, todos ali fisicamente perfeitos. Pedro então pede a palavra e começa a testemunhar acerca do Evangelho de Cristo, dizendo que aqueles homens precisavam se arrepender. Isso mesmo. O que a gente pode aprender com isso? Quando Pedro fala com aquele homem com relação às coisas do arrependimento e fala para aquele povo todo que estava dentro do templo sobre arrependimento, é que aquelas pessoas precisavam aprender um pouco além do que pensavam que eles sabiam. A gente, às vezes, com o passar dos anos, depois de 10, depois de 20, depois de 30 anos de igreja, a gente se esquece que a gente precisa se arrepender. É isso mesmo. Fica assim muito distante. Com o passar dos anos vai ficando distante essa compreensão em que parece que a gente vai pensando assim, quem tem que se arrepender é o outro e não eu. Não, eu já me arrependi. Eu me arrependi quando eu me converti a Cristo Jesus. Eu já me arrependi quando eu fiz algo errado de um jeito muito grande. Eu já me arrependi, mas não é isso que o apóstolo Pedro, aqui no livro de Atos, falou para aquela multidão. O arrependimento tem algumas fases. E eu quero pensar com você hoje sobre as fases do arrependimento. A primeira fase que está destacada no verso 19, que a gente pode aí tranquilamente entender, é que nós precisamos observar aquilo que está pendente. A palavra arrependimento tem um sentido no português de uma maneira muito ligada ao remorso, ligada ao perdão, ligada à mágoa, ligada a coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas na época de Pedro, de João, dos discípulos de Jesus,
eles tinham um outro conceito acerca de arrependimento. Para a gente entender rapidamente, o arrependimento para Pedro, para João, para os judeus da época, era deixar algo que estava fora do lugar. Deixar de fazer. Consertar. Colocar no lugar algo que estava fora do seu lugar. Era como puxar algo que está no alto para baixo, porque o alto não é o lugar dele. Então, para nós, o arrependimento é um remorso. Para nós, o arrependimento é uma tristeza. Mas para os judeus da época, não. O arrependimento é uma ação. É uma ação de resolver um problema. Bom, o que eu quero pensar com os irmãos hoje, para a gente iniciar a falar sobre arrependimento, eu quero te perguntar, o que está fora do lugar da sua vida? Todos nós temos alguma coisa, mesmo que seja secreta, alguma coisa que está fora do lugar. Nós precisamos observar essas coisas que estão fora do lugar, coisas que estão pendentes. Arrependimento, algo que está pendente. Você tem algo pendente na sua vida? Bom, se você tem, não é vergonha, todos nós temos. Mas o problema é que você não pode continuar vivendo a sua vida, dentro ou fora da igreja, desse jeito. Senão, aquele arrependimento que você teve lá na época que você se converteu a Cristo, naquele dia que você levantou a sua mão para Cristo, que você se entregou para Cristo, aquele dia vai passando o efeito. Não que a salvação não seja abalada, de maneira alguma, nós cremos que a salvação é algo que é definitivo, mas a comunhão com Deus, a alegria do Espírito Santo, a alegria de estar na igreja, vai diminuindo, e isso não é bom. Quero que você entenda que você precisa, que eu preciso, observar aquilo que está pendente. Todos nós temos algo pendente com Deus e precisamos resolver isso. Outra coisa que a gente pode destacar com relação ao arrependimento, uma fase também importante do arrependimento, é agir no primeiro alerta. Agir no primeiro alerta. Eu quero lembrar você, na época que você estava na escola, lá quando você era pequeno, e lá na sua escola, com certeza, na minha escola também, tinha um sinal do recreio. Você se lembra do sinal? Normalmente era alto, normalmente todo mundo escutava. E na minha escola, por exemplo, era uma correria que tinham 2 sinais de recreio. Um para a turma menor e depois o segundo sinal servia para que a turma menor fosse para dentro da classe e a gente, que era maior, saísse para o recreio. Normalmente o recreio, o intervalo, né? Recreio, muito infantil, mas o intervalo era de 15 minutos, 20 minutos no máximo. Ele era um sinal, ele era um alerta. E quando terminava também a aula, também tinha um alerta, tinha um sinal. Meus amados, quando Pedro e João entram naquele âmbito, naquele templo, e que eles entram com aquele homem que antigamente, há poucos minutos atrás, era um coxo, era um mendigo, e eles entram no templo com aquele homem curado em nome de Jesus, eles deram no fundo um grande sinal. Qual era o sinal que eles deram para eles? O primeiro sinal é o sinal de arrependimento. Eles entraram e aquele local chamado templo estava cheio de gente. Mas aquelas pessoas que frequentavam o templo conheciam aquele rapaz porque ele ficava na porta do templo todos os dias. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 3 que aquele rapaz era colocado todos os dias na porta do templo. Por quê? Mas por que então ele não foi curado anteriormente? Exatamente porque as pessoas que estavam dentro do templo, eles não estavam alertas aos sinais do Senhor. Meus amados, nós não podemos continuar vivendo uma vida de ilusão no Evangelho. Deus tem nos dado muitos sinais e nós não podemos ignorar os sinais. Um dos sinais que o Senhor normalmente Ele tem utilizado para nos alertar das coisas que nós precisamos nos arrepender é o amor. Quantas vezes Deus já nos falou para não fazer algo ou fazer algo que é correto e a gente não faz? Exatamente
porque a gente vai desconsiderando essa paciência de Deus. Meu amado, quero te dizer uma coisa muito sincera. Na história de Israel, toda a história de Israel, desde a época de Abraão, depois passou para as tribos, depois ficaram presos nas circunstâncias internas, depois veio Davi e tudo mais. A história de Israel que você conhece, todas as vezes que Israel foi alertado por um profeta ou por uma circunstância que Deus falou diretamente ao povo e o povo não deu ouvidos, veio uma circunstância de correção. E eu não quero que você passe por isso, porque os povos mudam, mas o Deus Criador não muda. Ele pode até adaptar-se à realidade da circunstância local para demonstrar o seu amor de um jeito diferente, mas a essência de Deus continua a mesma. E isso é muito bom. Glórias a Deus por isso. Mas isso também é muito perigoso. Porque quantos alertas Deus tem nos concedido? Quantos alertas Deus tem falado tempos a tempos? O Brasil tem vivido um momento, nos últimos 50 anos, uma expansão do Evangelho grandiosa. Mas parece que o povo não está alertando para os sinais que ele tem feito. Nós temos tido uma crescente forma de corrupção, uma crescente forma de violência, e o Evangelho sendo pregado, e parece que cada dia mais o povo escuta o Evangelho e endurece seu coração. E até mesmo dentro das igrejas, e até mesmo fora das igrejas. Meus amados, nós não podemos continuar assim. Nós temos que continuar ouvindo os alertas. Aqui, quando Pedro e João entraram naquele templo, eles deram um milagre como testemunho àquelas pessoas, mas foi um alerta. E qual foi o alerta? O alerta está escrito no próprio texto, dizendo assim: olha, vocês precisam se arrepender e vocês precisam se converter para que venha o tempo do refrigério. Se você vê na história, o povo de Israel ouviu a Jesus antes de Pedro, ouviu a outros profetas depois, mas não deu ouvidos à palavra do Senhor e não veio o refrigério. Até hoje estão buscando o refrigério, porque não deram ouvidos ao Messias, ao Cristo. Então, quando não há refrigério, há o quê? Qual é o contrário de refrigério? É tudo aquilo que não traz consolo, que não traz paz. Alguns anos depois, aquele mesmo templo que Pedro falou que eles deveriam se converter, que eles deveriam se arrepender, aquele mesmo templo, poucos anos depois, foi totalmente destruído e não existe mais. A única coisa que existe é um muro. A única coisa que sobrou foi um muro. Não houve tempo de refrigério. E a palavra do Senhor fala que isso é necessário. Então nós estamos vivendo um momento no Brasil onde muita gente fala muita coisa, ouve muita coisa, comenta muita coisa, e a gente vê que as pessoas estão aflitas. E a palavra do Senhor é clara. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter para que haja tempo de refrigério. E isso não é uma regra ilusória, não é algo miraculoso, não. Isso é certo. Todas as vezes que o povo de Deus se arrependeu dos seus pecados e se converteu dos seus maus caminhos, houve tempo de refrigério. Outra coisa que a gente pode destacar é com relação à conversão. A gente destacou aqui primeiramente que é a primeira fase, que é a observação daquilo que está pendente. Logo após agir ao primeiro alerta, ou seja, ao amor de Deus, as palavras, os louvores, as orientações, a Bíblia, isso tudo é primeiro alerta, é como se fosse um sinal lá da sua escola. Olha, chegou o tempo, é preciso se arrepender,
é preciso se converter. E a terceira fase é a conversão. Aqui no caso, a cultura ocidental nossa, brasileira, né, que nós fazemos parte, nós temos uma grande dificuldade em converter os nossos caminhos. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura de fixação de limites. Por isso que quando você passa nas ruas, as pessoas constroem casas e não tendas. Elas constroem casas com material de alvenaria, fazem fundações muito fortes. Não é à toa, isso faz parte da nossa cultura. Existem povos no Oriente Médio, na África, até mesmo alguns povos na Europa, que não têm essa cultura de fixar as suas construções num local e aquela construção não sai dali. Isso é uma cultura nossa, não é algo errado, é cultura, é cultural nosso. Mas isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado ruim disso? O lado ruim é que nós, brasileiros, temos uma certa dificuldade em adaptar mediante as circunstâncias que temos que enfrentar. No caso aqui, o apóstolo Pedro, João e todo aquele povo que estava naquele templo, eles tinham muito mais facilidade em converter os seus caminhos, porque os seus pais, avós, tataravós, muito tempo antes, eles viveram no deserto. Bom, não sei de onde você está vendo essa mensagem, mas eu sou pastor aqui numa igreja em Cabo Frio. E Cabo Frio é uma cidade maravilhosa. E uma das razões dela ser maravilhosa é a praia. A quantidade de praias que Cabo Frio tem, a região dos lagos tem, é enorme. E uma das coisas que a praia tem é areia. E um dos problemas que nós temos aqui são as dunas. As dunas se mexem devido ao vento. O vento traz a areia e de tempos em tempos a prefeitura tem que organizar circunstâncias, senão acaba atrapalhando o trânsito. Em algumas regiões, alguns bairros aqui são afetados por causa do vento, a relação do vento e a areia. Bom, o que isso tem a ver? Israel está até hoje muito focada na adaptação mediante os problemas, porque eles foram ensinados pelo próprio Senhor a se converter os seus caminhos mediante as circunstâncias de dificuldade. Então imagine só o povo de Israel no deserto. Aquelas famílias todas com as crianças, e de repente vinha um vento do noroeste e mudava a direção das dunas dentro do deserto. Eles tinham que mexer as suas tendas, eles tinham que mexer a sua proteção para não permitir que o vento adentrasse a sua tenda e ferisse a sua família. Não entrasse com areia, não entrasse com os ventos normais dentro do deserto. E daqui uma hora depois, o vento mudava. Então via agora não do noroeste, mas do sudoeste. Aqui para nós, em Cabo Frio, o vento sudoeste é meio complicado. Toda vez que tem o sudoeste, vem uma chuva. Imagine só, se viesse o vento do sudoeste, lá no deserto, e tivesse que mudar novamente a estrutura da tenda no deserto. Ou seja, o povo de Israel naquela época estava acostumado a converter a direção das suas casas. E nós, brasileiros, devido à nossa cultura de fixar, nós acabamos levando isso também para a nossa vida. Meu amado, a palavra de Deus fala que você tem que converter. Você tem que mudar a direção. Mas a conversão, ela não vem apenas com o ato de decidir mudar. Não, você tem que mudar mesmo. A gente acaba confundindo o caminho. Muitas pessoas pensam que a conversão ela é o ato de ir para um lugar e no meio do caminho você voltar e começar a dirigir-se para outro lugar, em outra direção. Ok, mas a conversão não é tudo isso. O que a palavra de Deus fala é que a conversão é apenas o ato de mudar de direção. E mudar de direção não significa caminhar. Porque o caminhar não pertence a você. O caminhar pertence ao Senhor. Você não é capaz de
de caminhar sem o Senhor. Mas você é responsável pela conversão, pela mudança de trajetória. E uma mudança de trajetória não começa no ato de andar, não. Começa parado, saindo de um lado, decidindo ir para outro lado. Aqui no texto fala claramente, o apóstolo Pedro fala àqueles homens que estavam dentro do templo: olha, vocês precisam se arrepender e vocês precisam se converter. Porque ele sabia que eles estavam acostumados a adaptar as suas tendas em meio às tempestades. Meu amado, eu desejo a você que você se arrependa, que você saiba lidar com arrependimento, porque todo arrependimento gera um milagre. No caso, o apóstolo Pedro e João, ele representa exatamente isso, que é quando aquele mendigo pediu a ele um pouco de moedas, Pedro e João não tinham, mas aquilo que eles tinham, eles deram a ele, e ele entrou no templo arrependido. Eu peço a você que observe aquilo que está pendente, mesmo que você tenha 30 anos de igreja, mesmo que você tenha 40 anos de igreja, não interessa muito. O que interessa é se você vai observar aquilo que está pendente com o Senhor, aquilo que precisa ter atenção como o primeiro alerta. Quantos alertas Deus já te deu? Quantos alertas? Quantas vezes Deus já falou: não faça isso, isso vai dar errado, não faça isso? Quantas vezes Deus já fez? Esteja atento aos alertas do Senhor. E última coisa, nós precisamos nos converter. Converter como o povo lá no deserto. Quando vem uma tempestade, eles mudavam a direção da tenda para que os ventos da tempestade não adentrassem ao seu lar. Peço que você também faça isso. Qual a tempestade que você tem vivido? Você precisa converter, você precisa mudar a direção para que o Senhor possa fazer você caminhar para um novo objetivo. E aí sim, você vai ver os milagres do Senhor. Peço que você feche seus olhos e pense um pouquinho sobre arrependimento. O Senhor está disposto a te abençoar nesse dia e peço que você reflita sobre isso. Vamos orar? Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E, ó Senhor, nós precisamos nos arrepender poderosamente na Tua presença das coisas que fizemos ou que deixamos de fazer. Senhor, como nós temos conhecido pessoas que estão cheias de arrependimentos, aquelas mesmo que conhecem a Cristo ou que não conhecem, mas que estão arrependidas de alguma maneira. Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa vida e abençoa, dá-nos, Senhor, orientação para vivermos uma vida feliz contigo, arrependidos e vivendo o Teu milagre, como aquele rapaz que estava à beira do templo, que viveu com Pedro e João coisas maravilhosas naquele dia que ele se arrependeu. Senhor, que hoje seja um dia também de arrependimento, um arrependimento pessoal, um arrependimento verdadeiro, e que os Teus milagres cheguem à nossa casa, como também chegou na vida daquele rapaz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amado. Amém. Meus amados, que bênção. Peço a você uma atenção bem rápida. Apenas duas coisas. Quero te pedir que você faça contato com as pessoas da igreja. A igreja, o templo da igreja está fechado, mas a igreja não está fechada. A igreja somos nós. Então faça contato, não se isole. Faça contato com as pessoas da igreja para que a gente possa saber como que o nosso próximo está. Essa é a nossa tarefa. Outra coisa também, quero pedir aos irmãos que nos ajudem na ação social da nossa igreja. Nós temos recebido um enorme pedido da sociedade, do nosso bairro, de pessoas que batem à porta da nossa igreja pedindo coisas para comer, coisas para beber, coisas para colocar em casa.
A situação da nossa cidade está muito difícil, os irmãos conhecem, sabem o que eu estou falando, e peço aos irmãos a sua oração e a sua colaboração para que possamos atender de alguma forma, minimizar o sofrimento daqueles que estão em situação de risco. Então nos ajude nessa missão, chegue junto. Você pode vir aqui à igreja, pode doar alimentos ou recursos financeiros. Você pode vir aqui à igreja de segunda-feira, de segunda a sexta, de 1h até às 8h, ou até mesmo via os nossos canais de rede social. Você pode entrar em contato conosco e aí a gente te dá orientação para que você possa de alguma maneira nos ajudar nessa missão. Que Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.